Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos começar o capítulo 6 do nosso livro Sociologia Hoje. O capítulo 6 ele vai falar sobre os clássicos da sociologia. Os clássicos da sociologia são três autores, o Émile Durkheim, Karl Marx e o Max Weber. Aí agora, no segundo bimestre, nós vamos estudar o Émile Durkheim e os principais conceitos, né, que ele desenvolveu. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui o livro, para vocês acompanharem. Aqui, ó, capítulo 6 do livro, que chama Pensando a Sociedade. Aí, no comecinho do capítulo, ele vai falar um pouquinho do contexto histórico do surgimento da sociologia. Eu já falei isso para vocês em aula, né? Eu falei para vocês que a sociologia ela surgiu no século XIX, que ela se tornou uma disciplina independente, né, das outras, diferente das ciências naturais e das ciências da natureza. Eu acho que não apareceu o livro. Diferente das ciências naturais, diferente da ciência da natureza. Ela se tornou uma disciplina autônoma, né, com o próprio método de pesquisa, com seus conceitos a partir do século XIX. E quem foi o primeiro sociólogo, né, que fez esse trabalho de tornar a sociologia uma ciência independente foi o Émile Durkheim. O Émile Durkheim, ele é francês. Aqui eu vou passar aqui as páginas, vocês vão ver aqui a parte que fala sobre ele. Aqui, ó, Émile Durkheim, está no tópico 2 aqui do capítulo. Ele nasceu em 1858 na França, século XIX, né? Ele foi influenciado pelo filósofo francês Auguste Comte. Esse filósofo ele viveu no período entre o século XVIII e XIX, e ele foi o primeiro que falou que a sociologia deveria ser uma ciência independente, autônoma, específica, a ciência que estudaria a sociedade. Só que qual era a proposta dele? Ele falava que para ela ser uma ciência, deveria utilizar os mesmos métodos das ciências naturais, que já era estabelecida, né? A química, a física, a biologia, a matemática, né? Só que aí, no começo, ele chamou a sociologia de física social, esse filósofo Auguste Comte. E aí ele colocou alguns princípios, né? Mas o Émile Durkheim, ele não seguiu a mesma ideia do Auguste Comte, ele só foi influenciado por esse pensamento de criar uma ciência para estudar a sociedade. Então, alguns livros trazem assim, Émile Durkheim era um filósofo, um sociólogo positivista, porque ele tem influência, né, da teoria positivista que foi criada pelo Auguste Comte. Só que ele foi muito além, né, do que o Auguste Comte propôs. Então, por isso que o Émile Durkheim é considerado, ele é chamado também de pai da sociologia. E ele foi o primeiro a ensinar sociologia, né, na universidade, na França. Primeiro professor de sociologia. E ele criou os primeiros conceitos. Ele escreveu um livro que chama As Regras do Método Sociológico, que ele explica nesse livro quais são os princípios da ciência, da sociologia como ciência, os principais conceitos e os métodos, né, de pesquisa que a sociologia utilizaria. Então, aqui aparece vários conceitos que nós vamos estudar. Primeiro, conceito de coesão social, conceito de divisão do trabalho, de fato social.
que ele fala que é o fato social? Ele fala que toda ciência tem um objeto de estudo. Então, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. Aqui é o conceito de fato social. Aí ele fala assim, o que é um fato social? Algo ser considerado um fato social, ele tem que ter 3 características. Ele tem que ser geral, exterior e coercitivo. Tem que ter essas 3 características. O que é essa generalidade? É que ele está presente na sociedade para todas as pessoas do grupo social. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. A linguagem, vamos pensar, é um fato social. A cultura é um fato social. A linguagem não é geral para todos os indivíduos do grupo? Quando a gente nasce numa nação, a gente tem que falar o idioma, né? O mesmo idioma para se comunicar. Essa externalidade é que ela é exterior ao indivíduo. Ela existe independente da nossa vontade. Ela existe além da individualidade. Por exemplo, quando a gente nasce num país, já existe, né? A linguagem que é falada, o idioma, as leis, a cultura, não é tudo exterior a nós? Imagina a criança que a gente já viu, né? O processo de socialização, que é o conceito do Emile Durkheim também. A criança vai passar pelo processo de socialização para ela poder internalizar todos esses códigos e símbolos que são externos. Aí ela vai internalizar e vai poder interagir com as pessoas no grupo social. Então, há alguma coisa para ser um fato social, é geral, exterior e coercitivo. O que significa essa palavra coercitivo? A palavra coercitivo, ela vem de coerção. Coerção é algo que ele é externo ao indivíduo e ele molda, ele impõe uma regra de conduta, né? Aí ele fala que na sociedade a gente é imposto ao indivíduo regras externas que moldam as nossas vontades individuais. Por que a gente se comporta igual a gente se comporta? Como todos se comportam? Porque tem algo que está coagindo a gente a agir dessa forma. Por exemplo, nosso comportamento ele é condicionado, ele é aprendido, né? E aí nós externalizamos aquilo que foi interiorizado. Então, está tendo alguma força que está me coagindo, me dominando para que eu aja de determinada forma. Então, ele fala que se alguma coisa pode ser caracterizada como geral, exterior e coercitiva, ela é um fato social. E esses fatos sociais que são o objeto de estudo da sociologia. Ele fala assim, ó, a sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais. Por exemplo, exemplos de fatos sociais, as leis, a educação, a divisão do trabalho, a religião, a política, a linguagem, a cultura, todas as instituições sociais, né, são fatos sociais. Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai ver. E aí vamos lembrar sempre, fato social é o objeto de estudo da sociologia, segundo Emile Durkheim. Aí aqui, ó, no livro, uma foto dele, uma foto escrita. Ele nasceu em 1858 na França e morreu em 1917. Influenciado pelos filósofos Augusto Comte e Herbert Spencer, que é um filósofo inglês também. Ele foi o primeiro a dar aulas de sociologia na Universidade em Paris. Aí, nas próximas aulas, nós vamos ver o conceito de divisão do trabalho e de coesão social. Na próxima aula, eu vou voltar, tá? Esse tema do Emile Durkheim, porque ele tem muita coisa para a gente ver ainda. Aí nós vamos ver esse conceito de coesão social e a divisão social do trabalho.
Até mais. Tchau.